A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade a essa série de estudos tão importantes para a nossa vida. E hoje nós vamos tratar um pouquinho, aprender mais um pouco, por meio da lição 10, Isaías, quando a adversidade é incredulidade. Na verdade, a autora, no caso, a educadora Nelly Soares Ferreira, ela cita dois grandes profetas de Deus, Isaías e também Jeremias. Isaías, nós sabemos que ele teve uma chamada assim, muito especial, uma chamada de Deus, e seu nome significa o Senhor é salvação. E tem a ver, com a mensagem dele em seu livro, aquela mensagem profética, já projetando Cristo, já mostrando, já anunciando a vinda de Cristo, quando ele faz declarações lindas sobre Cristo. E a sua chamada, sua convocação, seu ministério se deu, nós podemos ver lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, quando ele teve aquela experiência, ele viu, ele teve aquela visão, e aí o capítulo 6 vai até o versículo 13, quando ele viu séquito, que estavam ali seguindo próximos ao trono. Séquito, na verdade, é um grupo de pessoas que segue geralmente pessoas nobres, reis, rainhas. E no caso ali, Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, então quantos ali rodeando, glorificando o nome de Deus. E dizendo até, como aqui diz no versículo 3, Santo, Santo, Santo. E aí, aqui diz que um serafim voou, trazendo na mão uma brasa viva, e tocou na boca de Isaías, assim ele relatando. E depois disso, no versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim, quer dizer, eu estou aqui, me envia, Senhor. Muito lindo isso. E ele começou o seu ministério interessante também, na época em que Roma fora fundada, e também na época em que aconteceram o primeiro jogo, os primeiros Jogos Olímpicos lá da Grécia. Então foi muito interessante isso. E temos também Jeremias. Jeremias também foi um profeta, foi sacerdote, e ele nasceu no território de Benjamim, e ele profetizou também, como Isaías, em Judá, no final do século 7 a.C. Jeremias cresceu em uma família muito temente a Deus, uma família que obedecia a Deus. E ele teve a sua chamada, que está no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5, que nos diz também, muito interessante essa chamada. Jeremias capítulo 1, versículo 5, nos diz assim, Deus falando para Jeremias. Versículo 4, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que tu formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, ou seja, antes que a mãe desse à luz, trouxesse ele à vida, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então, foi assim algo maravilhoso, que ambos experimentaram, tanto Jeremias quanto Isaías. Então, quando a adversidade é incredulidade, Jeremias e Isaías, eles sofreram perseguições, eles sofreram escárnios, eles sofreram desprezo, porque o povo, na realidade, no contexto, tanto de Jeremias quanto de Isaías, o povo desobedecia, se entregava
a prostituição, né, no caso espiritual, também se juntava com mulheres que não às quais não deveria se juntar, e tantos outros pecados, né? Uma sucessão de pecados. Então Deus enviava seus servos para profetizar, para avisar: olha, se você não se converter, se vocês não mudarem o rumo da vida de vocês, vai acontecer isso, isso, isso. Prova é que eles experimentaram, foi em tempo de quedas, foi em tempos que eles eram destruídos por outros povos, outras nações, enfim. Então, na nossa história da raça humana, nós enfrentamos adversidades, muitas. Esse ano de 2020, nós temos um grande inimigo, né, que se chama coronavírus, o Covid, e além do coronavírus, nós temos tantos outros problemas, né? Problemas de saúde ou outros problemas que também têm vindo como consequência aí dessa pandemia. Então, essas adversidades, elas são inevitáveis. Nós estamos no mundo e no mundo nós teremos aflições, como Jesus mesmo falara. O profeta Jeremias perguntou então: de que se queixa, pois, o homem vivente? Que está lá em Lamentações, no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Por isso que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Ali, a Bíblia é um livro de muito... um livro que nos faz, que nos confronta e que nos faz ver a realidade. Agora, é necessário que estejamos com os olhos espirituais, com os ouvidos espirituais atentos, abertos, para nós enxergarmos esse aviso, esse alerta que a Bíblia nos dá. O pecado das pessoas é uma parte relevante da resposta do profeta ao problema da aflição. O povo de Israel sofria por quê? Por conta dos muitos pecados. Por que hoje nós também sofremos? Por consequência de muitas coisas que nós fazemos que não agradam a Deus. Os séculos passam, gerações vão, gerações vêm, e o homem é a mesma coisa. Mas graças a Deus que nós optamos por entregar a nossa vida a Cristo e deixar que Ele nos molde, que Ele nos salve, que Ele nos limpe dos nossos pecados. A adversidade vem por causa de pessoas com quem convivemos, vem por causa de injustiça de líderes, vem por causa de corrupção, vem por causa de ganância, mentira, inveja. E também Deus pode nos enviar provações específicas para a realização do seu propósito. Nesse momento de pandemia, nós podemos aproveitar para mostrar a graça de Deus a outras pessoas. A pandemia tem sido uma adversidade, tem sido um inimigo terrível e cruel, mas isso não impede de nós mantermos a nossa fé, de nós seguirmos com a nossa fé cristã e proclamarmos de Jesus a outras pessoas. Deus é o nosso oleiro, não é isso? Ele é oleiro e ele pega o barro e dali ele vai moldar, vai fazer aquilo que ele bem achar com aquele barro. Interessante que quando o ouro está sendo tratado, o oleiro fica perto, né, para saber o ponto certo o momento certo de tirar aquele ouro. Deus é assim também. Ele às vezes nos prova, mas ele não se afasta, ele cuida de nós para que no momento certo ele nos tire daquela prova. Alguns momentos a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. É muito difícil, né, quando nós assim fazemos por merecer a credibilidade, por nós estarmos sendo assim sinceros e as pessoas não creem. É triste quando a gente prega a palavra de Deus e as pessoas não creem, as pessoas
elas não se importam. Muitos dizem que vão ver o que vai acontecer quando eles forem para a eternidade. Aí eu resolvo isso quando estiver na eternidade. E nós sabemos que na eternidade não vai dar para resolver nada. Tudo tem que ser resolvido aqui. Isaías foi um profeta que sentiu isso na pele, de não perceber, de não sentir que a sua palavra estava sendo bem aceita, bem recebida. Isaías começa a narrativa do majestoso capítulo 53 com duas perguntas. Agora nós vamos para Isaías, capítulo 53, que eu acho um versículo assim, um capítulo interessante. Ele tem assim versículos lindos. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então ele aqui fez duas perguntas. Quem deu crédito à nossa pregação? Tanto Jeremias como Isaías como os outros profetas, eles pregavam, mas o povo resistia todo o tempo, o povo não queria, o povo queria matar, o povo queria fazer qualquer coisa com esses profetas, menos escutar a palavra que Deus tinha para eles. Uma palavra de oportunidade, uma palavra de arrependimento, uma palavra de retorno, de recomeço, mas eles não queriam. Eles queriam viver a vida deles sem compromisso, achando que os profetas não eram fidedignos, infelizmente. Spurgeon, o famoso pregador britânico, descreve o capítulo 53 de Isaías como uma Bíblia em miniatura. Agora vamos fazer uma interpretação disso. Spurgeon, o famoso pregador britânico, descreve o capítulo 53 de Isaías como uma Bíblia em miniatura. O Evangelho em sua essência. Por quê? Porque Isaías, ele já fala de Jesus, ele mostra Jesus. Quando ele diz, o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, poderoso príncipe da paz. Então ele já falava de Jesus. Que príncipe da paz é esse que não Jesus? É muito interessante isso, muito, muito, muito. Por isso, porque ele realmente interpretou, ele viu, enxergou Isaías como a Bíblia. Porque qual é a proposta da Bíblia? O propósito da Bíblia é que nós conheçamos Deus e conheçamos o plano de Deus para nós depois da queda do homem. Essa palavra de Isaías, esse livro de Isaías é tão poderoso porque ele começa exclamando: quem creu? Nós falamos, vem alguém que é importante, vem alguém, o Filho de Deus, aquele que é capaz de salvar. Mas quem creu? A quem se levantou o braço do Senhor? O braço aqui é uma metáfora que designa o seu poder, a onipotência de alguém, Quem poderia imaginar que o braço libertador do Senhor faria isso? Quem poderia imaginar que o braço do Senhor, nós podemos dizer que Jesus também é o braço do Senhor, porque Jesus veio para nos salvar, para unir, religar o homem a Deus. A notícia foi proclamada, foi difundida, profetas e homens santos anunciaram. Elas estão na Escritura, como hoje em dia, no nosso cotidiano, nosso viver, nosso contexto. Quantas vezes a gente fala de Deus? Mas eu não creio em Deus. Fala de Jesus. Jesus foi apenas um profeta que pregou a paz, um homem do bem, mas não crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Não crê no inferno. Hoje também nós encontramos, às vezes, algumas barreiras para levar Cristo às pessoas. A mensagem caiu em ouvidos surdos, pessoas que ouviram a mensagem, mas seus ouvidos estavam surdos, a sua audição estava comprometida com o pecado, comprometida com outros deuses, estava comprometida com qualquer coisa, menos com o verdadeiro Deus de Israel. A atitude deles era de orgulho e arrogância.
O objetivo deles era acumular riquezas e confortos para si. Há um hino que diz, né? Riquezas não preciso ter, com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Então, assim, mais uma vez nós dizemos, riqueza não é pecado. O pecado é colocar riqueza acima de Deus. O que adianta que Jesus fala, né? Jesus fala em um certo momento, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Que investimento? Há muitas pessoas hoje também, como nós já dissemos em outras lições, que há muitas pessoas investindo nesta vida cronos, nesta vida que vai passar. Na verdade, nós podemos usar várias metáforas. Eu costumo dizer que a vida é um campo de futebol, agora eu posso dizer que a vida também, o mundo, a vida, na verdade, ela está se inserida num relógio. Cada um de nós tem o seu relógio, então nós estamos ali naquela armação do relógio, o ponteiro da nossa vida está passando. E nós não sabemos como ele vai parar. Enquanto o ponteiro se movimenta, nós vamos vivendo. O que nós temos feito? Que investimento nós temos feito nessa vida cronos? Será que nós estamos fazendo só investimentos para essa vida? Não é pecado trabalhar, não é pecado estudar, fazer doutorado, que coisa linda, pós, fazer mestrado, ter um bom emprego, ter uma família, ter uma casa para descanso, nada disso é pecado, mas investir só nessa vida, essa vida passa, é o cronos, um dia o nosso relógio vai parar. E o que nós vamos ter para apresentar na vida futura? Infelizmente, muitos pensam que poderão fazer transferência da conta bancária aqui para a conta futura. Não é possível, porque só pensam em possuir, em ter, e não fazem nada para o próximo, não fazem nada para agradar a Deus. Confiavam nas próprias forças, confiavam nas alianças com nações pagãs. E que Deus tenha misericórdia para que nós não caiamos no mesmo erro. Nós não podemos confiar nas nossas próprias forças. Jesus mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. Tudo que a gente consegue é por Deus. Se estamos, né, já a caminho aí de uma vacina para prevenir o corona, isso vem de Deus. É ciência, sim, é ciência, mas a ciência, quem deu sabedoria foi Deus. Quem deu esse talento foi Deus. Quem está dando condições? Deus. Pessoas estão sendo curadas, os médicos estão lutando, amém, estão os enfermeiros, mas quem está dando a cura é Deus. Porque se Deus não quiser dar a cura, os médicos podem tentar tudo, mas a cura não vai acontecer. Então, eles se valiam de outros povos com os quais eles se uniam. Isso desagradava muito a Deus. O que foi revelado era verdadeiro, mas foi tido como incrível. O servo foi rejeitado. Aí já se falando de quem? Em João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem uma condição. Muitos dizem, eu sou filho de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Não. João capítulo 1, versículo 12, a gente encontra ali uma condição. Aos que creem no seu nome, creem como Senhor, como Salvador, não só como uma pessoa boazinha, como um profeta, como alguém que fez muitos milagres, não, mas como Senhor, eu preciso de Ti. A incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. A incredulidade, né, ela é falta de fé em Deus e em sua provisão. Nós, às vezes, em momentos difíceis, nós tememos, sim, nós somos humanos, nós somos fracos, mas nós não podemos deixar de crer
que a nossa vida está nas mãos de Deus, está nas mãos do Todo-Poderoso, e Ele tem o relógio da nossa vida em suas mãos. Ele que sabe quando o ponteiro da nossa vida vai parar, Ele que o faz parar, ou Ele que não permite que esse relógio pare, que os ponteiros parem. Então a nossa vida, o nosso respirar está nas mãos de Deus. Se por um lado a incredulidade não impede a fidelidade de Deus, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Nunca. Deus permanece fiel sempre. Por outro lado, afeta a capacidade individual de receber os benefícios de tal fidelidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, não é? Daqueles que creem nele. Então, é necessário que nós creiamos no poder de Deus, é necessário que nós creiamos que tudo está difícil, mas Deus está conosco, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só, que Ele nos ama e nós precisamos amá-lo também. Os descrentes limitam-se ao que podem ver ou conhecer, mas a Bíblia Sagrada ensina que tudo é possível ao que crê. E aqui fala daquele episódio, daquele homem, daquele pai que estava muito aflito, porque ele tinha, o seu filho possesso por demônios. Então ele estava ali desesperado, querendo que Jesus o curasse. Está lá em Marcos capítulo 9, versículo 23. E ele, se tu podes, e Jesus perguntou a ele, E Jesus falou, tudo é possível ao que crê. E aí ele disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Quer dizer, ele se sentia fraco, mas ele creu, ele foi humilde, ele foi sincero, Senhor, eu creio. Mas ainda que a minha fé, ela esmoreça, ainda que a minha fé seja fraca, Senhor, por favor, liberta meu filho. E Jesus assim concedeu. Muito bom, como o homem disse, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Cristo alcançou o seu objetivo. Incredulidade também denota invariavelmente desobediência, rebelião. Talvez a rebelião que tenha acontecido no céu tenha sido exatamente por falta de crer, por ambição, por orgulho. E às vezes nós não cremos na pessoa exatamente por isso, porque nós não temos fé, nós não cremos na sua capacidade, ou na unção, ou no que ela pode fazer ou poderá fazer. Não cremos na sua mensagem, só que agora eu vou abrir um parêntese. Nós temos feito valer a salvação de Jesus para que as pessoas realmente creiam em nós. Jeremias, Isaías e muitos outros profetas foram ungidos de Deus para pregar o Evangelho e muitos não creram. Ainda que eles estivessem fazendo a vontade de Deus, ainda que eles estivessem vivendo uma vida que agradasse a Deus. E nós? Nós estamos vivendo de forma que as pessoas realmente possam crer no que nós falamos a respeito de Cristo? Ou o nosso viver vai fazer com que as pessoas duvidem de nós? Temos que pensar nisso também. Precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia para que por meio de nós as pessoas venham a conhecer o Senhor. Precisamos falar de fé, precisamos pregar a fé. Perseverar é ser constante, permanecer, persistir, continuar, conservar-se. Fé cristã bíblica é a crença ou atitude de confiança em relação ao Deus, se envolvendo também com a sua vontade. Hebreus 11 diz que a fé já estava presente na experiência de muitas pessoas no Antigo Testamento. Claro que sim, Esses profetas, eles se entregaram a Jesus, a Deus no caso, pela fé. Os apóstolos perderam a vida por amor a Cristo, pela fé.
Se nós estamos estudando a palavra de Deus, é pela fé. Nós precisamos ter fé nesse Deus tremendo, verdadeiro, que tem compromisso com a sua palavra, tem compromisso conosco e tem propósito para todos nós. A fé faz parte da vida cristã do início ao fim. E a fé cristã é comunitária. Li sobre aqui a autora falando, né? Li sobre o depoimento de uma mulher cristã que disse à sua congregação local: eu preciso também da fé de cada um de vocês. A fé é um instrumento pelo qual o dom da salvação é recebido. Mas nós precisamos ter a nossa fé, a nossa experiência, o nosso contato, a nossa comunhão, o nosso testemunho, o nosso depoimento. Não podemos viver só pela fé do outro. Nós temos que ter a nossa experiência com Cristo, o nosso momento com Cristo. A base da salvação é a graça, pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Jesus disse que os salvos são o sal da terra e a luz do mundo, como em Mateus capítulo 15, versículo 13 e 16. Nós somos o sal, irmãos. Eu às vezes, quando eu preparo a comida, às vezes, quase sempre, quando eu preparo a comida, eu fico com medo de salgar muito e acaba ficando com pouco sal. Minha mãe, meu sobrinho reclamam muito. E porque, né, fica esquisito. Já pensou um feijão temperado sem sal, um arroz, alguma coisa? Fica bom, né? Porque aí a comida parece que não assimila o tempero. E assim é a vida do cristão. Nós precisamos salgar o mundo, mas assim, aquele sal que dá o sabor, que dá o tempero, que faz o tempero assimilar na nossa vida, que faz com que as pessoas sintam o sabor de Cristo, sintam o cheiro agradável de Cristo. É como se nós estivéssemos fazendo uma boa comida, um bom feijão, e exalasse o cheiro do feijão com carne, com tudo. Então nós precisamos exalar, né? Nós somos o bom perfume de Cristo, nós precisamos exalar o cheiro de Cristo, como? Com o nosso testemunho, com o nosso viver. A fé precisa crescer a cada dia à semelhança de um músculo. Aí aqui a autora já está usando a figura de um músculo que se desenvolve quando esticado, malhado. Eu falei aqui também em algum momento, por isso que as crianças, elas quando estão em fase de crescimento, elas correm, elas pulam, elas brincam. Por quê? Porque isso faz parte do desenvolvimento do músculo, dos ossos, para que não fique atrofiado, para que eles cresçam, se desenvolvam. Atenção e cuidado. Nesses tempos que estamos vivendo, a fé tem tido o seu significado enfraquecido. Por quê, queridos? Nós vemos muitas pessoas falando em nome de Deus, em nome de Jesus, cantando, ouvindo músicas evangélicas, mas elas só cantam, elas não entendem o que